Nesse instante, aqui diante desse local tão especial, aqui vocês estão vendo o Kinneret, ali atrás dá para ver Tibérias, a grande cidade no primeiro século, predominantemente dos romanos, construída por Rhodos Antipatros, Herodes Antipas. Aqui nós estamos diante aqui do Monte Arbel, aqui ó, de frente pra gente, dá para ver perfeitamente, dá até para tocar nele, Monte Arbel, diante de nós aqui. Aqui embaixo do Monte Arbel, aqui ó, Magdala. E aqui do lado de Magdala nós temos um atracadouro antigo chamado Ginossar. Ginossar, desde os tempos antigos, que quando se passou do hebraico para outras línguas ficou Genezaré. Estamos nesse local e eu queria ler um texto com vocês, porque tudo aqui remete ao nosso mestre amado Yeshua. Logo em seguida, ordenou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida. Betsaida está para lá, ó, no norte. É a entrada do Iardém, enchendo o mar, chamado Mar da Galileia. É as águas do Jordão que desaguam aqui. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-a despedido, foi ao monte para orar. Chegada a tardinha, estava o barco no meio do mar, como aquele ali, ó. E ele sozinho em terra. Tem muitos montes aqui para ele fazer essas orações, ó. Um deles, Har HaOsher, a montanha da riqueza, que ficou conhecida depois por Monte das Bem-aventuranças. E vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite. Gente, olha só, são 12 horas da noite, né? De 6 da noite a 6 da manhã, 12 horas, arredondando. Aí você divide as vigílias de 3 em 3 horas. Então você tem, são 4 vigílias ao todo, tá? Cada vigília possui 3 horas. Então se eles estão na quarta, era entre 4 da manhã, 4 a 5h59 da manhã. Então assim, já na última parte, então, por volta da quarta, porque pela quarta vigília, por volta da quarta vigília da noite, foi ter com eles andando sobre o mar, sobre essas águas aqui do Kinneret, que são as águas do Iardém do Jordão, que vocês viram ontem. Tiveram contato com ela ontem bastante. E hoje vão continuar tendo. E queria passar-lhes adiante. Porque o barco estava parado, né? Paradinho. Eles, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Observem como era no primeiro século a cabeça das pessoas que acreditavam em todo tipo de coisa, inclusive em fantasma, porque se pensavam que era um fantasma, é porque é sinal que o quê? Que eles acreditavam que poderia existir fantasma. No primeiro século as pessoas eram realmente muito místicas. E isso não é culpa das pessoas do primeiro século, é culpa das pessoas da geração passada, que tiveram muito contato com o misticismo, principalmente o helenismo. Aquele homem que estava no tanque, né, esperando a água encher. Isso aí a gente vai ver muito nos escritos, nós veremos. Porque todos o viram e se assustaram, mas ele imediatamente falou com eles e disse-lhe. O que é que Yeshua disse para eles? Kikulam reuhu vai barrelu asdevar otam. Todos o viram e se assustaram, então falou com eles.
Vaiomer Alehem, e disse para eles, Haziku, ou seja, Hazak, tenham força, sejam firmes, fiquem firmes. Ki ani hu, pois sou eu. Altireu, não tenham medo. Alô? E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou. Eu gosto muito dos escritos de Marcos, pois Marcos, ele não faz o que os filmes, o que as novelas fazem, novelas bíblicas, filmes bíblicos, enfeitar demais as coisas, sabe? Ele narra a história como uma história que acontece comigo, com você normalmente, sem enfeitar demais, sem acrescentar demais as coisas. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Já tinha acontecido. Antes o seu coração estava endurecido. E terminada a travessia, olha só, gente, presta atenção nisso agora, presta atenção aqui, ó. E terminada a travessia, chegaram à terra em Ginossar e ali atracaram. Terminaram essa travessia, esse grande milagre dele andando sobre as águas, e ao chegar no barco, veja que ele não narra aqui a história que Shimon Kefa vai saindo, sempre Shimon Kefa, e aí ele vai andando. Eu não vejo muito sentido nisso. Se Yeshua queria entrar no barco e foi adiante deles para poder entrar no barco, qual o sentido de Yeshua, de Shimon ir sair para andar também? Para quê? Para puxar ele para dentro do barco? Ou para ficar fora do barco e dar lugar para ele entrar? Marcos não narra essa história. E de forma literária, para mim, é a que faz mais sentido. Mas aí você vê que já existe uma outra história, uma história a mais em tudo isso. Ou foi outro dia, outra vez também que aconteceu, ou, na verdade, ela não aconteceu, só foi acrescentada por um escritor que queria dar evidência a quem? Assim como deu na história lá de Cesareia de Filipe. Por quê? Era necessário ter essa moral para Pedro, porque Pedro ficou desmoralizado com a questão de sai para lá, Satanás. Alô, sai para lá, diabo, com essa... Tá entendendo, Dani? Eu sei que tem muita gente que não vai entender da forma... Eu sei, não tem problema, mas eu vejo dessa forma. É necessário, porque ele também negou Yeshua 3 vezes. É necessário ter alguns detalhes, por quê? Porque esse homem vai ser considerado pelas religiões o primeiro Papa. E como é que o primeiro Papa? Como é que o primeiro Papa tem essas atitudes? Você precisa dar a ele certos tipos de situações que não façam parecer tão humano como nós. Porque ele é como nós, como eu, você, como qualquer um. Ele tem que ter chegado perto do máximo dele. Shalom, shalom. Ele tem que parecer menos humano, ele tem que parecer assim, sabe? Essa pessoa mais... próximo ao divino, né? Isso. Tem que ter essa ideia de... Olha, você vai ser o meu líder, você vai apacentar as minhas ovelhas e tal. Como se fosse só ele que... E Yeshua falou isso para todos. Todos ali tinham uma missão. E Yeshua nunca tratou ninguém melhor do que o outro. Nunca. Nunca se colocou acima de ninguém e nunca fez os discípulos parecerem que eram melhores. Ó. Na época quando eu fiz assim, ó. Bom, gente, agora vocês prestaram aqui Satam, e aconteceu ao saírem Minhaoniá do navio ou do barco, vai Kirehu,
o reconheceram. As pessoas reconheceram Yeshua. E correndo eles por toda aquela região, começaram a levar nos leitos os que se achavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. Onde quer, pois, que entrava, aqui é para o menino de Prínsio, onde quer, pois, que entravam, fosse nas, aqui, para, Kefarim, alô, Kefarim, é o plural de? Kefar. Boa. Isso aí. Por que não botou aqui? O tradutor colocou aldeias, que é o plural. Mas quando chega em Kefar Nahum, dá uma louca e junta o nome e faz uma coisa só. Sim. Ainda bem. Ainda bem. Eu bato muito isso na tecla com vocês, porque uma hora vocês vão entender plenamente o que eu estou querendo dizer. Sim. Que não pode ter sido de outra língua, não pode ter sido de nenhuma outra língua o que foi narrado nos escritos nazarenos. Apenas no hebraico. Ainda não acharam, né? Mas vão achar. Apenas no hebraico. Porque é algo literário muito simples. De onde o original grego tirou a palavra kefar? Ou acharam e não soltaram ainda. Mas é óbvio, né? O grande tradutor cristão, Jerônimo, na sua biografia, ele afirma, foi para Jerusalém, aprendeu o hebraico, passou anos aprendendo o hebraico, e traduziu os escritos nazarenos do hebraico para o latim. Isso está na sua biografia, editora Paulus. Bom, terminar de ler que é bem especial isso aqui. Se eu não me engano, Jerônimo fala também sobre que os primeiros discípulos, eles guardavam as festividades, tudo. Onde quer, pois, que entravam, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, cidade é ir. Ha'arim, no plural, de ir. Apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos, nos tzitziot da sua vestimenta, e todos os que a tocavam ficavam curados. Abençoado seja o Eterno, pelo testemunho do nosso Mestre Yeshua. Não sei se vocês sentem o cheiro dele, mas está em todo lugar aqui na Galileia.